a primeira atitude foi sair do conforto e observar o que os seus irmãos estão sofrendo. Essa expressão me chamou a atenção, sendo Moisés já grande. Por que me chamou a atenção? Porque esta é a meta da palavra de Deus. O desejo de Deus é ver o seu povo crescer, é ver o seu povo amadurecer. Na verdade, a vida cristã, ela não se reduz ao fato de crer, confessar publicamente, descer as águas e começar a congregar. A vida cristã é mais do que isso. Este é simplesmente um ciclo. A vida cristã, diz a Bíblia, que é de glória em glória, é de fé em fé. O crescimento é uma ordem bíblica. Quando você lê o apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses capítulo 1, ele diz: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Ou seja, pessoas que não crescem, não desenvolvem, não amadurecem. O crescimento é uma ordem bíblica. Se você ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, e versículo 80, a referência sobre João Batista é esta: e o menino crescia e se fortalecia e habitou nos desertos até se apresentar a Israel. O profeta Oséias disse que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, 12, 13, 14, até o versículo 16, ele diz assim: pelo que Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado pelo outro, por dentro de doutrina, mas cheguemos à estatura de varão perfeito, a saber, Jesus Cristo. O desejo de Deus é que nós venhamos crescer. Não crescer é se auto-sabotar. Permita-me dizer, Deus tem me dado a graça de pastorear nos últimos 18 anos, e eu tenho prestado atenção que crente que não cresce atrapalha, crente que não cresce não desenvolve. Neste livro aqui eu escrevo uma frase e eu digo assim: ou você amadurece, ou você se torna um problema para os outros resolverem. Ou você amadurece, ou você se torna um problema para os outros, aleluia, resolverem. A grande questão é essa: se a vontade de Deus é o meu crescimento, quais são os frutos que evidenciam o meu crescimento? Como eu fazer a leitura? Se eu cresci, se eu avancei, se eu desenvolvi? Porque alguém pode frequentar a igreja há muitos anos, pode dar glória, pode dar aleluia, pode até falar em línguas e continuar menino na fé. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino. Agora que eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Essa noite Deus te convida para crescer, Deus te convida para se fortalecer. Aleluia! Quem recebe essa palavra? Quais são os frutos do crescimento? O próprio texto vai me ensinar quais são os frutos do crescimento. Você vai ver em primeiro lugar no versículo 11 que a primeira atitude de Moisés foi: já que eu cresci, eu tenho coragem de sacrificar o meu conforto e me importar com quem está sofrendo. Na verdade, quem não consegue fazer leitura de ambiente são as crianças. É no meio da crescente do rio e da enchente que entra dentro da casa, a criança faz um barquinho de papel e aproveita a correnteza, porque não tem noção de reconstrução, não tem noção de sofrimento. Mas os adultos têm noção de sofrimento, adultos praticam a empatia, adultos são generosos, ou deveriam ser. Então o texto diz: sendo Moisés já grande, ele atentou na carga que estava sobre
seus irmãos. Quando Paulo escreve aos Filipenses, escute, Paulo está preso, e Paulo escreve aos Filipenses capítulo 3, dizendo assim: eu escrevo, e escrevo em lágrimas. Alguém vai perguntar, por que Paulo está chorando? Será que é porque ele está preso? Não, Paulo diz: eu escrevo em lágrimas, porque alguns entre vocês se constituíram inimigos da cruz, porque o Deus deles é o ventre. As crianças pensam que eles são o centro gravitacional da sociedade ou da casa. É uma verdade, eu estou falando espiritualmente, mas adultos não são centro gravitacional,